Olá! Vou trazer um assunto aqui hoje que muitas vezes parece que não tem a ver com a gente. A gente acha que é um assunto do outro lado do muro, do vizinho, não é um assunto nosso, que é a gravidez na adolescência. O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking de meninas grávidas na adolescência. Isso significa que a gente tem uma média de 66 bebês que nascem numa média de 1.000 barrigas de meninas com 12 a 17 anos. Esse número é assustador, esse número é alto e esse número é assustador. Por quê? Porque a gente está falando de meninas que perdem os seus direitos para conseguir ou para poder criar e cuidar de um bebê, de um filho. Nenhuma menina na adolescência, em sã consciência, obviamente quer engravidar. Nenhuma menina em sã consciência na adolescência quer parar toda a sua vida, parar de estudar, parar de encontrar os amigos, parar de ir em balada, parar de ir em festas, para cuidar, para ficar dentro de casa cuidando de um bebê. Nenhuma menina entre 12 e 17 anos quer pegar todos os seus sonhos, todas as suas vontades, colocar dentro de uma gaveta e deixar mofando lá dentro, por conta de um filho, por conta de uma gravidez. Por mais que esse filho, por mais que essa gravidez tenha um processo suave, um processo bacana, digamos assim, e por mais que esse filho seja amado. A questão aqui, obviamente, não é o amor ao filho, né? A gente está falando de algo que vem antes, que é o direito, é a garantia do direito dessa menina de poder estudar, de poder continuar frequentando as rodas sociais, de poder continuar sonhando, de poder continuar planejando o seu futuro e a sua vida. Quando uma menina engravida na adolescência, a gente ceifa, a gente corta esse direito. Então a gente tem uma coisa bonitinha aqui no Brasil, que é o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essas coisas todas que eu falei estão lá, estão linkadas, como são leis, né, que garantem esses direitos. E é muito complexo, a gente está falando de um fenômeno muito complexo no Brasil. Por quê? Porque obviamente ele ocupa as margens da desigualdade social brasileira, né? A gente tem um índice desse número que eu estou falando, por exemplo, apenas 10% ocupa a classe social de classe média alta, né? Então os outros 90% dessas meninas que engravidam nessa faixa etária moram na periferia, moram no Nordeste, são negras, são indígenas, são meninas que já têm, na grande maioria das vezes, e já vivem na grande maioria das vezes, numa vulnerabilidade social muito maior do que quem vive do que quem mora na Zona Sul ou na Zona Oeste de São Paulo, por exemplo. São Paulo é uma cidade que tem baixos índices, né, que não é a cidade que tem o menor índice quando a gente olha para o ranking brasileiro, mas que essa semana está promovendo e continua promovendo a Semana Nacional de Prevenção ao Combate da Gravidez na Adolescência. Qual que é a ideia dessa semana? A ideia dessa semana é disseminar informação, né? É garantir que outros setores e setores da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, enfim, órgãos que lidam, né, que estão ali no dia a dia do contato das famílias e das adolescentes e dos adolescentes, possam ter informação correta, informação segura, tanto para identificar uma menina com sinais de gravidez, quanto para poder abordá-la, para poder conversar e para poder garantir que essa menina tenha os seus direitos, né? Então, assim, que ela consiga fazer uma consulta médica, que ela consiga ter um acompanhamento médico, que ela consiga ter uma gravidez, um percurso de gravidez saudável. Agora, o que isso tem a ver com a gente, né? O que isso tem a ver com o lado de cá? Eu estou presumindo aqui que a grande maioria das pessoas que estão me escutando vivem na classe média e na classe média alta. E o que esse assunto tem a ver com a gente, né? Quando eu falo que a taxa, né, a porcentagem maior dessa taxa vive na periferia do Brasil, não só da cidade de São Paulo, mas como na periferia do Brasil. Esse assunto tem a ver com a gente porque uma das formas da gente combater e da gente abaixar esse índice, da gente prevenir que meninas não engravidem na adolescência, é garantindo a educação sexual nas escolas. Um assunto que é extremamente ainda polêmico no Brasil e que não deveria ser,
Porque a gente está falando de, se a gente prestar atenção no termo, a gente está falando de educação sexual, é educação que a gente está falando. A gente não está falando de catequizar os adolescentes, a gente não está falando de colocar coisa na cabeça deles, de incentivá-los a qualquer coisa, a gente está falando de educação sexual. Conhecer o próprio corpo, conhecer o corpo do outro, saber como o corpo funciona, como cuidar desse corpo, é um direito. Se a gente olhar lá no estatuto, tá lá também uma das garantias, é o direito às relações sexuais, né? O que isso presume? Isso está falando de um aprendizado, né? De uma educação. Eu preciso, assim como eu preciso me educar para uma série de coisas dentro da cidade ou dentro da minha comunidade, mesmo no meu próprio ser, né, no meu próprio corpo, no meu intelecto, assim como eu educo a minha cabeça, eu preciso educar o meu corpo, e para isso eu tenho que aprender sobre ele. A gravidez na adolescência é um fenômeno que está estritamente relacionado às relações humanas, né, e às dimensões humanas. Por isso que a gente fala tanto e a gente insiste sobre educação sexual dentro das escolas. Isso é um direito dos adolescentes. Por quê? Porque esse é um assunto que vem com eles para dentro da escola. Então, um dos nossos papéis como parte dessa sociedade é garantir que essa educação esteja presente dentro das escolas, particulares, privadas e públicas, né? Isso não adianta estar dentro só das escolas particulares e as privadas, isso precisa entrar na rede. E para que isso entre na rede, a gente tem que quebrar as barreiras de preconceito e as barreiras do medo da educação sexual dentro da escola. A gente deveria ter medo do que eles acham dentro da internet, né? Deveria ter medo da pornografia, deveria ter medo dos canais onde eles entram e a gente tem zero acesso, a gente tem zero segurança. Hoje em dia os adolescentes aprendem sobre as relações sexuais ali. Eles aprendem o que é performance, o que é corpo, o que é sexo, o que é prazer através da internet. E a gente deveria puxar essa responsabilidade pra gente, tanto dentro de casa quanto nas escolas. Então é isso. Na segunda-feira tem uma matéria muito mais detalhada sobre esse assunto. Eu espero vocês por lá. Até!